Muito bem, uma boa noite a todos aqueles que nos escutam. Hoje, dia 7/4, terça-feira, mais uma live. Hoje com o professor João Malheiro. Vai ser uma alegria tê-lo aqui nessa live, poder conversar um pouco sobre o resgate do conceito de pessoa humana na educação. E ninguém melhor do que ele para falar sobre isso, para nos orientar, para fazer reflexões agudas sobre o tema, uma vez que esta é a área de atuação dele há muito tempo. Então, boa noite a todos. Olha lá, a Monique falando, o mestre dos temperamentos. Vocês são fissurados por temperamento, eu nunca vi nada igual. Boa noite, Luiz Gustavo, Paty, Newton, Roberta. Espero que estejam todos bem nessa quarentena que se segue. Enfim, e o bom é que cá estamos, né? Para conseguir trazer reflexões, trazer um conteúdo interessante, denso a todos vocês, sobre a questão da antropologia, da educação. Enfim, a Monique dizendo que está amando o assunto dos temperamentos. Tá demais, né? Vocês não têm parada quando a questão é temperamento. Tá tudo ok com o vídeo, tudo ok com o áudio? Vocês estão vendo bem, ouvindo bem? Se sim, por favor, deem sinal de vida aí. A Violette, olha, eu juro que eu nunca parei para fazer análise da face de Viktor Frankl para em cima disso, deixa eu fixar aqui o comentário do Newton, obrigado Newton, falar sobre o temperamento dele, embora seja o autor que eu tenha me dedicado com mais afinco nos últimos anos, nos últimos 8, 9 anos, eu confesso que nunca me passou pela cabeça fazer essa análise de temperamento de Viktor Frankl. Até por ser uma pessoa muito, muito virtuosa, fica difícil identificar o temperamento dele pelas condutas, mas poderíamos ver pelo rosto. Muito bem, o professor João chegou? Vamos lá, João, vou convidar. Muito bem. Boa noite. Ô, professor, boa noite, que alegria tê-lo aqui, que alegria. Alegria imensa minha também, estava com uma imensa ansiedade por essa nossa live. Sinceramente, eu admiro você já faz muito tempo, vejo você muito alinhado com o meu pensamento, com o meu coração também, não é? Eu acho que a nossa live hoje vai ser aquela live gostosa, né? Olha, já começou. Muitas coisas juntos, não é verdade? E vamos ver se a gente consegue acordar esse Brasil, né, para um tema tão importante, né, como o tema da pessoa humana, que eu sofro com isso. Você já percebeu, né? Que há algum tempo que eu sofro. Você já assistiu a minhas aulas do Brasil Paralelo, não? Já. Todas as vezes que eu quero parabenizá-lo. Aulas, cara, eu falo, pô, se as pessoas soubessem o que é uma pessoa humana, caramba, a gente mudaria esse Brasil. Então, vamos ver se a gente consegue hoje dar um passinho, né? Humilde, não é? Sim, perfeito. Para mim, essa live já começa muito gostosa, só de vê-lo aqui, poder dividir essa tela contigo, para mim, isso já é uma grande alegria. Eu também acompanho o trabalho do senhor, eu sou um entusiasta de tudo que o senhor faz na parte da educação. Já tinha notícias do trabalho que é feito aí no Rio de Janeiro, no Colégio Porto Real, depois poder ver também no Brasil Paralelo. Puxa, que alegria, que bom mesmo. E de fato, se nós tivéssemos claro o que é a pessoa humana e se esse debate entrasse com profundidade e de forma aguda no campo da educação, eu não tenho dúvida, João, nós mudaríamos o Brasil. De fato. Acho que o senhor assiste em razão quando faz de início essa provocação. Né? Exatamente. E a título de dar início a essa questão, começar essas provocações para também lhe ouvir nisso tudo, Chesterton tem ele é cheio de frases de alto impacto, né? Chesterton é um apaixonado pela pessoa humana e que nos seus escritos nos enche de esperança e de bom humor. E ele, em algum texto, se eu não me engano, Ortodoxia, ele diz, olha, nós ficamos por muito tempo debatendo soluções. A tudo, em todas as instâncias, nós queremos achar soluções. Mas o problema nosso
é que enquanto nós nos demoramos buscando as soluções, nós sequer sabemos qual é a causa do problema. A gente debate solução, mas a gente não parou para ver a causa. Na psiquiatria tem uma frase interessante, Viktor Frankl usa essa frase, ele diz... ele é genial. E Viktor Frankl diz o seguinte, fala, olha, na psiquiatria, nós psiquiatras dizemos que ainda não encontramos a cura da esquizofrenia. E ele fala, e nós falamos isso para não assumir a verdade dos fatos. A verdade dos fatos é que nós mal sabemos qual é a causa, a origem da esquizofrenia. Mas ele se aproxima um pouco dizendo que tem a ver com a falta de sentido na vida. Ah, sim. Mas ele dá um chacoalhão em toda a academia, porque fala assim, olha, a gente fica falando que não sabe de cura, mas a gente sequer, assim, tá parando para olhar com honestidade para a causa dos problemas. Por exemplo, para a falta de sentido, para o vazio existencial, para a dimensão noológica, né? Então, assim, a gente fala de educação e todo mundo quer dar um palpite, né, na área da educação. É como se todo mundo fosse técnico de futebol, só que aí o campo aqui é o campo da educação, e todo mundo quer dar um pitaco de que modo a educação pode salvar o país. Mas nós não sabemos nem qual é o problema. Assim, as pessoas não param para analisar o problema, e o senhor assiste muito em razão quando traz esse conceito para a nossa live de hoje, o resgate da pessoa humana. Porque se nós não resgatarmos o conceito, não entrarmos com essa base epistemológica do que é a pessoa humana, assim, o para que se fazer educação se perde totalmente. Então, deixa eu lhe dizer, né, na minha concepção, né, nós temos que, ao pensar no conceito, nós temos que dividi-lo em duas partes. Na minha visão, um educador, um filósofo, qualquer pessoa que trabalha com crianças, ele tem que pensar primeiro o que é uma pessoa humana, para depois desse encantamento do que é uma pessoa humana, conseguir alcançar um nível superior do segundo momento, que é quem é a pessoa humana. Sabe, eu gostaria aqui rapidamente, né, se você me permite, né, para quem está nos ouvindo, esclarecer um pouco essa divisão de conceitos, de subconceitos, na verdade. Nós temos que recordar sempre que uma pessoa humana, quando vem ao mundo, ela é composta por três grandes, dizer assim, elementos que se sobrepõem em excelência, que são o corpo, a alma e o espírito. Perfeito. São três níveis onde a pessoa humana vai, de alguma maneira, se diferenciando dos outros seres, dos outros animais, né? E a grande tragédia dos últimos anos, em toda a academia, em todas as ciências, vamos chamar assim, mais exatas, é querer transformar o homem num rebaixamento e colocá-lo nos mesmos níveis dessa cosmologia. Isso é o grande problema na educação. E eu, justamente, eu me indigno porque eu falo, gente, o homem é igual aos animais, sem dúvida, tem corpo, também tem uma alma, que nem os animais têm a sua alma animal, obviamente não é igual à alma espiritual do homem, mas tem a sua alma também, tem vida, né? A alma quer dizer vida, né? Então tem movimento, muito bem, mas o homem, além desse corpo e dessa alma, tem um espírito, né? E é no espírito que, se você educa bem no corpo e na alma, na educação infantil e nos primeiros anos do fundamental, se educa bem o corpo e a alma, sabe o que acontece? A criança naturalmente chega no espírito e fala assim, peraí, eu tenho uma singularidade, eu não sou igual a ninguém, eu tenho uma imensa unicidade interna, mas eu tenho uma imensa singularidade de espírito. Eu percebo que tenho um temperamento, uns talentos, uns dons, uns gostos, que não bate com ninguém. Isso é engraçado, o próprio corpo, com as digitais, com os rostos, né, que em bilhões de pessoas nunca são iguais, né? Até o próprio corpo
comunica, né? Peraí, até se o corpo não é igual a ninguém, peraí, evidentemente que também, né, o espírito não pode ser igual, né? E, infelizmente, o que nós percebemos hoje na área da educação? Que a gente vê esse jovem que vai chegando no ensino médio, vai terminando o ensino médio, 14, 15, 16 anos, né, dependendo um pouco do ritmo de cada um, e ele não chega nesse nível do espírito. E, portanto, não se encontra, e então não sabe dizer quem é ele. Não há uma autoconsciência que a pessoa tem que ficar encantada com ela mesma e falar, caramba, agora entendi por que eu vim a esse mundo, por que eu tenho esses talentos, esse temperamento, esses gostos, essas aptidões, inclinações, que eu não escolhi, ninguém escolheu. Em um momento da sua vida você abriu um cardápio, né, e falou, eu vou querer ter esse temperamento, esses gostos, essas inclinações. Em nenhum momento ninguém fez isso, né? Então, reparem, por que as pessoas não questionam todas essas diferenciações em si? Porque, na verdade, elas não conseguem chegar nesse último nível do espírito. Então, acaba havendo um empobrecimento humano de forma tão profunda que, de fato, depois fica dificílimo até o quê? Se comunicar, porque, na verdade, a gente só se comunica com alguém quando o nosso espírito meio que acorda, né? Comunicação é comunhão, não é verdade? Perfeito. E essa comunhão tem a ver com o espírito e tem a ver com essa pessoa que se encontra. Agora, quando esse espírito vai se empobrecendo, né, ou nunca chega ao desenvolvimento normal e esperado da educação, então é lógico que a pessoa fica meio perdidona, afinal, o que eu vou fazer agora na faculdade? Afinal, o que eu vou fazer agora com a minha família futura? O que eu vou fazer agora com a minha vida? Isso dá um nó no cara. Então, sabe qual é a solução? Ele fala assim, bom, então não vou pensar nisso, vamos fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro. Né? É óbvio que a pessoa começa a se desviar do seu fim, de perfeição, de amor, que no fundo é o que o espírito deseja. O espírito anda atrás de um amor gigante, de um amor eterno, de um amor infinito. É isso que o nosso espírito, que essa pessoa quer. Mas infelizmente ela não acorda, esse espírito está offline, então não consegue se comunicar com ninguém, então fica dentro de uma bolha, como eu chamo habitualmente, fica naquele mundo animal. Então, né, o corpo está totalmente desengonçado, a alma está totalmente desencaixada no corpo. Então, de fato, a gente vê assim, seres humanos meio deformes, né, do ponto de vista corporal e também interior da alma, e um espírito adormecido. Então, que homem e que pessoa humana é esta que vai ser feliz? Te pergunto, Luiz. Perfeito, perfeito. É muito bom ver o seu entusiasmo e a tua paixão ao falar da pessoa humana. E ao falar da educação, a educação é exatamente isso, né? No termo italiano, significa edulcere, né? Extrair, tirar para fora. Como se o trabalho da educação fosse um pouco esse, de chegar e falar, olha, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Vem para fora, Lázaro, né? Acorda. Isso, muito boa comparação. Olha, vem para fora, há algo em você que lhe torna pessoa humana, capaz de amar, que lhe faz único, que lhe faz irrepetível, que faz de você um ser de relação, que te dá finalidade, alguém capaz de realizar valores, de autotranscender, de esquecer a si mesmo, de servir a um ideal, de amar a um Deus. Assim, se esta alma, essa dimensão espiritual, se essa dimensão espiritual que o senhor bem colocou, não for acordada, se as pessoas não forem lembradas de quem elas são, elas vão ficar nesse papinho tolo, nesse papinho tosco, pensando assim em desenvolver uma habilidade, de repente para ganhar dinheiro, para se sentirem amadas. Se a gente não conseguir construir uma base epistemológica, uma base filosófica, uma base antropológica que nos dê respaldo para um processo de educação, a gente vai cair em processos terríveis de reducionismo.
Por exemplo, vamos pegar uma base antropológica, né? A base antropológica de Freud, né? De Freud. Perfeito. O Freud, ele é muito sincero ao dizer, ele diz a Ludwig Biswanger, né? Que, olha, eu sempre me detive no rés do chão e na cripta do edifício. É o próprio Freud quem fala. Olha, quando eu falava da pessoa humana, do seu aparelho psíquico, quando eu falava acerca do homem, eu estava falando da sua dimensão mais baixa, do chão, do rés, eu estava falando da cripta, eu só fiz escavação. Ele mesmo diz isso. Ele mesmo diz isso. Sim. Se nós pegarmos Freud e queremos usá-lo como, por exemplo, base de uma proposta educacional, de uma proposta pedagógica, o que quer que seja, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar assim, trabalhando com a parte mais baixa da pessoa humana, a parte das paixões, a parte dos desejos, a parte da libido. Isso ainda não é a pessoa humana. Isso é só a cripta. Né? Isso é só assim, o fundamento da coisa. Quando você fala, e você falou muito bem, João, dessas dimensões da pessoa humana, dimensão biopsíquica e espiritual, basicamente corpo, alma e espírito, nós precisamos começar a fazer esse desenho da pessoa humana nas 3 dimensões constitutivas, nas 3 dimensões que de modo integral formam uma unidade ontológica e que dão ao ser humano a capacidade de ser aquilo que ele é. Para que ele não se torne um idiota, para que ele não se torne um tolo, para que ele entenda que a vida é mais do que a comida, é mais do que a bebida, como diziam os romanos, né? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Que a vida é mais que isso. É mais do que comer e beber, é mais do que realizar um desejo, é mais do que a tua vontade de prazer e mais do que a tua vontade de poder. A vida é também a tua vontade de sentido neste mundo. Né? Agora, você imagina o quão amputada, João, é uma educação que trabalha ou na primeira dimensão, que é a dimensão do prazer, que é a dimensão do corpo, ou na dimensão da alma, que é a dimensão do poder, e que se esquece da dimensão do sentido. Porque se esqueceu do espírito. Porque não fez aquele trabalho que Viktor Frankl falava, que era o trabalho do pedagogo, do professor, do docente, que é o trabalho, ele dizia com esses termos, de apelar à consciência da pessoa. Ninguém apelou à consciência dela. Ninguém disse, né? Desperta tu que dormes, vem pra fora, Lázaro. E aí a pessoa, coitada, ficou amputada, saiu lá, depois de 15 anos estudando, saiu de lá assim, sem sequer entender do que ele é capaz. O que ele é chamado a fazer nesse mundo? Eu tenho pensado muito ultimamente, porque eu dei algumas lives recentemente sobre pornografia, sobre, enfim, o prazer sexual, e eu tenho refletido muito sobre essa questão. Por que o jovem de hoje e as gerações anteriores colocaram o prazer como um fim em si mesmo e não como um meio, né? E a nossa live de hoje dá a resposta. Como você acabou agora de dizer muito bem, no momento em que a pessoa fica na base do corpo, lá no chão do prédio, chega na alma, né, e não chega no espírito, que é onde mora o amor, quando a finalidade da pessoa humana não é o sentido da vida de Frankl, que ele dizia que o sentido da vida é o amor. É isso que nos dá o sentido. Quando o homem não chega no espírito, não chega nessa resposta que eu existo para o amor e, portanto, o prazer está para o amor. O prazer sexual, ele só tem sentido quando é para aumentar, para elevar esse amor, essa união de 2 pessoas que se entregam no amor para gerar depois, fruto desse amor, um outro ser, que coisa incrivelmente bonita, linda, maravilhosa. Quando essa não é a finalidade da pessoa humana, de uma pessoa se comunicar com outra pessoa, como Deus faz na Trindade, né? Nós estamos imitando, no fundo, o amor da Trindade, onde pessoas se relacionam e se unem de forma bonita. Quando o homem não tem essa finalidade do amor, o prazer vira um fim em si mesmo. Perfeito. E o poder vira um fim em si mesmo. Quando, né, pois o prazer do corpo, o poder da alma, não encontram um motivo acima deles, que é o amor, que o poder é para servir, o prazer é justamente um primeiro estímulo que nós temos para chegar a esse amor mais elevado, que é a doação, que é o ágape dos gregos, não é só o eros, mas quando a gente não sabe, não foi educado,
na escola e na família para desenvolver, né, bem esse corpo e alma. Portanto, há um desajuste nessa educação de corpo e alma, e a pessoa não consegue, então, alcançar o espírito e, portanto, o sentido do amor, a pessoa, ela rebaixa, né, a finalidade do prazer e põe o prazer e o poder como um fim da vida. Então, se entende os políticos que se matam para alcançar cargos, para alcançar influências, votos e tal, porque o fim da vida deles é o poder, né? Não é por meio do poder chegar no bem comum, no serviço, na alegria de ajudar os outros. Nunca ele vai conseguir perceber isso, nem descobrir isso. E assim, as pessoas vão se empobrecendo, e hoje, como eu já sou um pouquinho mais velho, tenho alguns quilômetros rodados, é tão comum, viu, Luiz Henrique, eu encontrar assim, amigos que estão naquela faixa, 40, 50 anos, a gente almoça, né, e ele me fala: João, alcancei tudo o que eu queria de prazer. Já alcancei tudo o que eu queria dos meus projetos de poder. Já sou empresário, já CEO de uma multinacional, já viajei o mundo todo. E não sei o que acontece comigo, mas eu passo muito mal, eu estou sozinho, eu não amo ninguém, eu sofro de desamor, Olha, eu estou falando, são vários que me falam isso hoje. Eu falo, mas é lógico, meu amigo, você não chegou no espírito, você não chegou na finalidade da vida do ser humano, da pessoa humana, que é justamente alcançar o amor humano, primeiro na família, depois no bem comum, depois na união dessas pessoas todas, nessa comunhão, no amor a Deus. Perfeito. Nós estamos sempre encaminhando para um grande amor infinito. A gente percebe mesmo que o amor humano, por mais maravilhoso e que nos satisfaça imensamente, aqueles que o encontram, que chegam no espírito e encontram, que eu sou desses, e eu encontrei com 13 anos, uma sorte imensa. Eu sou um jovem que teve um dom, um presente. Eu sempre, quando eu faço essas lives, e às vezes as pessoas falam: como é que você aguenta? Pô, você não está cansado à noite? Eu falo: gente, eu consigo um dever tão grande de retribuir esses dons que eu recebi tão cedo e tão jovem, e toda a minha vida fui me dedicar a isso justamente para poder pagar um pouquinho desse dom que eu recebi com 13, 14 anos. Falei, caramba, então, que bem eu me sinto, infeliz me sinto quando eu faço esse compartilhamento desse amor que eu recebi. Pois é isso que nós temos que mostrar para o mundo. Olha, enquanto o mundo não ressuscitar que a finalidade da sua vida e do seu espírito é o amor, e, portanto, temos liberdade, né? Às vezes eu gosto de perguntar para as pessoas: você já parou para pensar por que você é livre? Coisa que os animais não têm, porque são instintos. Por que nós fomos criados de forma diferente, com uma capacidade de escolha? Será que a liberdade foi só para escolher entre whisky e Coca-Cola? Ou será que essa capacidade traz uma transcendência e uma escolha de amor? Porque só se pode amar quando se escolhe um e se rejeita outro. E quando a gente percebe o valor de um e se perde com o outro. Então, eu queria que você me tentasse explicar, Luiz, você que trabalha com tantos pacientes, tantos problemões, pessoas assim, realmente desajustadas nessa capacidade de amar. Como é que você encontra um caminho para um amigo meu como esse, de 14, de 40, 50 anos? O que você diria para eles que estão me escutando agora, porque eu chamei muito para vir nessa live? Ótimo. O que você diria para eles que estão nessa situação de desamor, de falta de esperança? Dá para virar? É claro que dá, é claro que dá. Mas antes de tudo a pessoa precisa ter um compromisso assumido com ela mesma, muito sério, de ela se tornar quem de fato ela é, de ela conseguir viver essa vida a ponto de não desejar morrer, como diz na filosofia espanhola, como um idiota. Tem uma frase de um filósofo que ele diz o seguinte: olha, imagina que triste se em algum momento da vida eu falar: o homem que sou brinda tristemente o homem que eu poderia ter sido, né? Assim, quando na vida nós não tivermos mais a opção, não tiver mais condição física, força, energia de amar, de servir, de dar o melhor de nós mesmos. Então, assim, o primeiro caminho é entender, falar: olha, peraí, a vida é mais do que isso. A vida tem sim um eixo horizontal, mas a vida também tem uma verticalidade. Porque a vida tem uma tridimensionalidade. As coisas se dão no aqui e no agora,
Mas não é difícil nós percebermos que a vida é mais do que isso. A vida exige que nós atendemos alguns prazeres e que nos empenhemos também para ter algum poder. Mas desde que isso tudo esteja nesse eixo também da verticalidade, em que a busca de um prazer e a busca de um poder, elas atendem a uma agenda, a uma exigência de uma busca de sentido. E assim, não é difícil nós olharmos para dentro de nós mesmos com sinceridade, João, e percebemos esse desejo profundo que nós temos de sentido. Como diziam os padres da igreja, né, que o homem é um vir desiderorum, é um homem de desejos. Nós desejamos possuir, desejamos ter, desejamos nos realizar, desejamos que os outros nos vejam, mas acima de tudo, nós temos um desejo de infinito, um desejo de plenitude, um desejo de sentido. E por mais que nós tenhamos um bom carro, uma boa casa, uma boa família, um bom trabalho, por mais que nós tenhamos tudo aquilo que pode atender às nossas necessidades biológicas e às nossas necessidades psíquicas, assim, ainda fica nos incomodando, fica nos lembrando a lembrança indigesta de que, olha, tem algo a mais nessa vida. Não é possível que nós estejamos aqui simplesmente para cumprir essa horizontalidade da vida. Para passarmos aqui sem deixarmos o nosso legado, sem amarmos verdadeiramente, sem nos desapegarmos de nós mesmos. Esse movimento de ensimesmamento, que a pessoa muito apegada nessas duas dimensões, biológicas e psíquicas, ou então de corpo e alma fica, né, é sempre um movimento adoecedor. Me mostre uma pessoa que não adoeceu por sufocar o seu espírito. Uma pessoa que não desenvolveu uma neurose, uma patologia severa, né, que assim não entrou num caminho nefasto, trágico, porque ficou tão somente olhando para os seus apetites, para os seus gostos, para os seus prazeres e desejos. Em contrapartida, assim, peguemos na história da humanidade as pessoas que realmente chegaram a uma alta estatura, desenvolveram uma alta personalidade e fizeram a diferença na vida dos outros. Olhemos para essas pessoas e percebemos de forma clara que essas pessoas conseguiram, em algum momento da vida, entender que existia uma verticalidade, que existia um núcleo duro, da onde partiam as ações mais humanas, que é esse núcleo espiritual. E nesse núcleo espiritual, entre outras coisas, nós encontramos aquilo que o senhor dizia muito bem, a nossa capacidade de amar. O amor, ele só acontece dentro da dimensão espiritual. Enquanto nós não estamos ainda com as nossas motivações partindo deste núcleo, desta dinâmica, diria Victor, do espiritual, nós ainda não estamos amando, nós estamos usando uma atitude utilitarista, nós estamos apaixonados numa descarga bioquímica, né? Nós estamos, assim, várias outras coisas. Nós estamos ainda num amor eros, num amor filia, mas nós não entramos naquele amor profundo, naquele amor que chega ao esquecimento de si mesmo, naquele amor autotranscendente, em que eu me torno oferta, em que eu me entrego, em que eu me derramo, em que eu chego ao ponto de esquecer-me de mim mesmo para poder servir e me colocar à disposição de alguém. E assim, basta um pouco de honestidade intelectual para que nós entendamos que isso é a dinâmica mesmo da vida, que é só isso que vai nos realizar, né? Que é só esse movimento que nos humaniza. Assim, não vamos nem pegar a questão de espiritualidade, de santidade, porque aí já é um papo, né, mais elevado. Vamos pegar a simples leitura do que é ser pessoa humana. Nós nos tornamos mais pessoa humana na medida em que nós agimos virtuosamente, que nós agimos com a nossa dimensão espiritual, que nós agimos com aquilo que nos torna especificamente humanos, que é ser livre, mas livre para responder ao chamado da vida, né, que é perceber que a nossa vida tem uma finalidade, que nós somos seres de relação, nós temos um princípio de alteridade, que nós somos capazes de amar. É só isso que nos diferencia dos demais seres criados. Nós podemos amar. Um cão não ama. Um cão não ama. Assim, não, o meu... O homem tem um instinto, mas não é a mesma coisa.
Não. Quando alguém de repente fala assim, porque meu cão me ama. Olha, ele te ama porque você é a geladeira dele. Exatamente. Só por isso. Agora, Assim, Luiz, diga, professor. a gente começou a live dizendo assim, todo mundo sabe diagnosticar, mas não sabe dar, muitas vezes, a solução. Então, alguma das pessoas que estavam nos escutando falam assim, tudo bem, vocês já falaram o que é uma pessoa humana, a essa ascensão do corpo, da alma, do espírito, mas como é que se faz isso? Então, eu quero educar meus filhos a se tornarem pessoas humanas. Qual é o caminho? Porque a nossa live tem esse tema, né? O resgate do conceito de pessoa humana na educação. Então, qual é o caminho que um pai, que um professor tem que tomar para que não tenha, vamos dizer assim, o fracasso do seu filho ao chegar ao ensino médio e não se sinta pessoa humana, não tenha saboreado, né, o prazer do espírito, né? Então, eu poderia dizer assim para os que nos escutam, assim, então esse é um caminho lógico, um caminho que foi descoberto por São Tomás de Aquino no século XIII, gente, acreditem, que foi trabalhado depois de muitos séculos por muitos educadores, mas que depois, com o modernismo, não vão aqui entrar esses movimentos todos de Rousseau, movimentos todos de Kant, Nietzsche e companhia, tem muita escola aí que acabou com essa riqueza da pessoa humana, que infelizmente não podemos trabalhar aqui nessa live, mas eu quero que um senhor pai, um senhor professor que está nos escutando entenda o seguinte: primeiro você tem que começar a formar, ajustar, afinar, eu gosto dessa palavra, afinar o corpo da criança. Perfeito. O trabalho da educação infantil tem como objetivo número 1 todo esse trabalho de educar o corpo, que é um motor de 220, sem volante, sem freios, está totalmente maluco, toda a sua afetividade. Então aqui vem, né, um aspecto importantíssimo que nos discute. Olha, temos corpo, alma e espírito, mas nós temos também afetividade, inteligência e vontade. São 3 eixos e 3 eixos. Esse cruzamento de alma, de corpo, alma e espírito e afetividade, inteligência e vontade, repara, a gente acabou de criar uma matriz, é o caminho do desenvolvimento normal de uma pessoa humana. Então, começa a criança a sentir o corpo, começa a sentir um abraço da mãe, o beijo do professor, né, começa a andar, começa a ver que pode ser diferente que um animal, que uma planta, depois ele começa a conhecer a inteligência. O seu corpo começa a perceber os sentidos, começa a palpar uma régua, começa a cheirar uma cola, começa a saborear um beterraba, começa a sentir os seus sentidos, começa a conhecer que tem vários sentidos, e começa a perceber que é homem, que é mulher, desde 1 ano e meio, a criança já tem consciência da sua diferença sexual. Depois, o querer começa a ter uns primeiros dinamismos de correr, de brincar, de subir na árvore. Reparem, há um trajeto de afinamento do corpo. Quantas crianças hoje estão errando nisso? Quantas escolas de educação infantil que pregam um construtivismo muito mal entendido, que acham que a criança pode ficar solta, espontânea, e não estão aproveitando aqueles momentos mágicos dos primeiros 5 anos para afinar o corpo, para que haja ali uma intencionalidade que começa justamente a nascer aquela alma que vai dando direção, volante, e vai dando freios ou aceleradores, dependendo da situação. Eu chamo isso da educação da afetividade. Os primeiros anos da vida da criança, você tem que educar a afetividade dela de forma correta. Se ela está com muito medo, está errado. O pai tem que acelerar essa criança. Olha, sobe nessa árvore, com 5 anos você já pode subir nessa árvore, qual é o teu medo? Está com medo da chuva, veste uma capa de chuva, toma um guarda-chuva. Quer dizer, a gente tem que educar a criança a gostar do seu corpo, a dominar o seu corpo, a afinar o seu corpo, porque na medida em que você ajusta esse corpo, agora vamos subir um patamar, começa a experimentar a alma. Então, é o mesmo caminho, começa a sentir a alma, então começa a sentir emoções, sentimentos, paixões, que a gente não pode explorar as diferenças, mas já há um controle emocional, uma educação
afetiva mais consciente. Já com 7, eu vejo, eu sou professor de educação fundamental 1, né? Eu vejo é tão bonito ver como as crianças começam a se controlar, a ganhar um certo autocontrole, a não bater no amigo, a dar lugar no time, a comer alface no almoço. É bonito ver como eles conseguem superar essa afetividade meio maluca que vinha com os anos anteriores. Então, há um sentimento de domínio da alma, pois há um conhecer a alma. Pô, que legal, eu já consigo pensar, eu já consigo memorizar, eu já consigo imaginar. Isso tudo faz parte dessa fase onde a alma começa a aparecer mais, a ver a excelência da alma da pessoa. Eu estou ajustando a alma da pessoa. Depois há um querer ali psicológico muito bonito. Eu já começo a ter alguns objetivos, eu já começo a ter amigos, eu já começo a compartilhar a minha interioridade. Repara, já ajustei o corpo, comecei a ajustar a alma. Então, o ser humano ali já está com uma certa harmonia, corpo e alma, recuperou um pouco esse equilíbrio interior. E então, pronto, se você foi passando por esses passos todos, de sentir, conhecer e querer o corpo, de sentir, conhecer e querer a alma, aí chego e começo a sentir o espírito. Perfeito. E começo a entender o espírito, e começo a querer o espírito, que é quando eu me encontro. E eu encontro meu projeto de vida, eu encontro as minhas escolhas definitivas, eu encontro, o próprio Deus. Sim. A pessoa só consegue encontrar a Deus no querer, na vontade, quando há ali um desejo de amar profundo, porque é um reconhecimento de todas as dádivas, de todos os dons. E veja, quando a pessoa tem esse encontro responsável e consciente desse Criador, né, ele fala assim, caramba, agora sim eu entendo de onde eu vim e para onde eu vou, e qual é o sentido da minha vida, e descobre o seu projeto de vida. E é por isso que a pessoa depois tem uma imensa liberdade para realizar a sua vida e uma imensa motivação, porque ela conecta o seu espírito, essa pessoa humana que está com o espírito online, se conecta com o seu Criador, olha que bonito, né? E pessoa humana se conecta com a pessoa divina, né? E há ali um relacionamento mesmo de filiação. Uhum. Uma coisa incrível, quando a pessoa começa a sentir-se realmente, poxa, posso participar da criação, eu posso participar, do amor, eu tenho uma dignidade infinita ao ser elevado a todo esse mundo do espírito. Caramba, que sorte imensa! Entendeu, Luiz Henrique? Então, quando eu vejo as pessoas hoje, a imensa maioria das pessoas longe desses mundos, eu falo, coitadas, elas não estão sendo ajudadas a ser feliz. Meu Deus, como é que a gente sai dessa, Luiz? Muito bom. Essa sua explanação da afetividade, inteligência, vontade, corpo, alma, espírito, é que assim, eu não sei se todos conseguem pegar a profundidade disso tudo, porque você está falando de uma ciência assim, antiquíssima, né? Na verdade você está pegando de 26 séculos, pegando lá da filosofia clássica, filosofia grega, principalmente, né? Passando por Tomás de Aquino, entrando hoje em conceitos mais modernos. Então assim, fantástico, fantástico, fantástico. E se nós não tivermos claro isso, que nós precisamos passar por essa fase, estabilizar os sentidos e fazer com que a criança perceba o seu corpo e comece a dominá-lo, dar a ela esses elementos da inteligência, mostrando para ela a afetividade, a sua capacidade de memorização, o seu pensamento lógico estruturado, e depois convidando ela a entrar nesse terceiro campo da vontade, nesse terceiro campo do espírito. Se nós pararmos em uma dessas fases, nós amputamos o processo. Se nós mudarmos, subvertermos a ordem, nós vamos criar monstruosidades, né? Então assim, você percebe, as pessoas fazem hoje educação de forma amadora, né? Elas acham que passando alguns conceitos e estando bem intencionadas, elas vão fazer algo que o valha. Pode ser que cause mais estrago, que depois tenha que ser reparado nas clínicas de psicologia. Eu vejo isso, né? Quantas pessoas chegam ao psicólogo porque tiveram um processo educacional na sua fase escolar totalmente assim subvertido, de uma distorção profunda acerca daquilo que é a pessoa humana, né? Então assim, se nós conseguíssemos
ser humildes e entender que tiveram pessoas mais sábias, mais doutas que nós, que pensaram num modelo eficiente de funcionamento da pessoa humana, porque essas pessoas, João, elas sabiam que era pessoa humana. Elas sabiam. Hoje, eu até perguntaram aqui, tenho certeza que foi brincando, né? Vocês não vão falar nada de Paulo Freire, só se for para, né, para dar umas marretadas nele, porque essa é uma visão de pessoa totalmente distorcida. A antropologia é uma antropologia marxista, de dialética, de disputa, de divisão, em que a pessoa é simplesmente assim, uma busca de poder, uma busca de ascensão e, né, e movimentos dialéticos. Né? Então, assim, hoje, boa parte dos pedagogos, João, e você sabe que eles conhecem da pessoa humana. Chegar nas universidades hoje, para os alunos de 5 anos, né, do 5º ano de pedagogia, 4º ano de pedagogia, e perguntar, olha, me fale em 10, 15 minutos o que é a pessoa humana, o que é a pessoa humana. Só isso. Assim, defina ela para mim. A gente vai escutar atrocidades, a gente vai escutar absurdos, né? A gente vai escutar teorias reducionistas. A gente vai escutar assim, o que é um esboço mal feito e mal acabado da pessoa humana. Assim, pera, assim, vamos botá-la nessa matriz. Você bem colocou, afetividade, inteligência, vontade, dimensão biopsíquica e espiritual, corpo, alma e espírito, e entender que é um caminho natural sem o qual nós não nos realizamos enquanto pessoa. Não nos realizamos enquanto pessoa. Um homem maduro, uma mulher madura, é alguém que necessariamente, e não existe exceção a essa regra, é alguém que necessariamente tem os seus sentidos estabilizados e conseguiu de modo temperante, virtuoso, autopossuir-se, conseguiu se ter nas mãos na sua dimensão biológica, na sua dimensão bioquímica, alguém que conseguiu transformar em ato as suas potências na dimensão intelectual, dos seus afetos, dos seus sentidos, da sua memória, da sua inteligência, e é alguém que agora consegue doar-se. Autopossuir-se e autodoar-se me parece assim ser duas realidades que precisam estar presentes na formação de uma pessoa humana. Nós somos livres, responsáveis, capazes de autopossuir-se e autodoar-se. Eu só dou aquilo que eu tenho. E, para tanto, eu preciso conhecer esse maquinário fantástico que eu sou. Essas dimensões todas que me trazem. Mas, assim, a finalidade última da vida é o seguinte, tá? Por que eu me conhecer? Por que eu me ter nas mãos? Por que eu ter claro do que eu sou capaz? O porquê ser prudente, justo, temperante, forte? Por quê? Porque tua vida é um dom, meu filho. Porque, assim, você vai precisar se gastar nesse mundo. Você vai precisar se dar em algo. Você vai ter que amar alguém verdadeiramente. E você só pode se gastar, você só pode se dar se você também se tiver. Então se tenha para poder se dar. E quando você for se dar, essa oferta é uma oferta generosa. Ela sobe como um incenso de agradável odor. Todos veem isso. Por exemplo, quando nós pegamos um professor João, igual você disse, e eu sei, tenho certeza disso, depois de um dia cansativo, de diversas atividades, reuniões, né, que agora está esse lockdown total, mas quando está em aula, né, com as suas aulas, com os seus alunos, Estou dando aula todo dia. Aqui não parou. Portugal continua dando aula todo dia e com professores, atendo pais. Eu estou trabalhando normalmente. Ótimo. Então, assim, quando nós pegamos alguém que mesmo em meio à quarentena, a pandemia, né, todo o alarde que está surgindo em torno disso, está lá, trabalhando, acordou cedo, trabalhou, escutou pais, escutou alunos, né, ajudou a montar programas, ministrou disciplinas, chega aqui à noite, ainda está transbordando, ainda está se dando, olha, é claro que a gente vê nisso um florescer da pessoa humana. Que a gente vê nisso uma atitude propriamente humana. Se alguém perguntasse, João, por que você está fazendo isso? Você diria aquilo que você disse agora há pouco, porque eu preciso dar a conhecer aquilo que eu conheci, porque eu preciso levar o sentido para as outras pessoas, porque aquilo que eu experimentei com 13 anos, eu quero que as pessoas experimentem hoje, lá na casa delas, porque eu não posso ser medíocre, eu não posso me tornar omisso. Eu tenho ferramentas em mãos que podem impactar positivamente a vida das pessoas. Então, como que eu vou ficar fechado no meu quarto, pensando só em mim mesmo, né, enchendo o meu bucho, quando eu ainda posso me gastar um pouco mais antes do dia terminar? E nós não temos dificuldade de olhar para isso tudo e entender que isso é um movimento humano.
Qualquer outra coisa que não isso é um movimento sub-humano. É um movimento que nos desumaniza. Nos desumaniza. Né? Então, sabe, Luiz Henrique, uma coisa que eu gostaria de levantar aqui, a gente ir terminando, já são 9h45 e nosso Instagram ele é mortal, ele não perdoa a gente, né? Então, a gente tem que ir se preparando sempre para esse golpe mortal. Mas uma questão que eu gostaria de levantar nessa reta final da nossa live, que ela é muito significativa. Não sei se você já ouviu falar desse estudo dos últimos anos, alguns historiadores foram atrás da origem dessas catedrais do século XIII, XIV, que são as obras-primas da nossa história, que ninguém superou uma obra dessa. Concorda comigo? Quem já foi na Catedral de Milão, de Viena, a Catedral de Paris, que é uma coisa assim que a gente fala, meu Deus, como é que antigamente as pessoas faziam essas coisas? De onde vinha essa mão de obra, essa riqueza interior? Você sabe, então foram descobrir que essas obras de arte não vieram das pessoas do século XII, século XIII, como nós aprendemos na escola, que o apogeu da Idade Média foi com as catedrais, depois vieram as universidades. Não! Quem conseguiu construir essas obras eternas, que ficaram para sempre na história, foram as pessoas que foram formadas no século IX, X e XI. Porque os historiadores ficavam assim, curiosos. Caramba, não tem nada para mostrar do século IX, do século X, do século XI, não tem nenhuma obra de arte famosa, não tem nenhuma catedral, não tem nenhuma universidade. O que essas pessoas fizeram? Só ficaram rodando guerras? E aí, sabe o que descobriram? Tem documentos históricos que dizem que foram anos de investimento na pessoa humana. Eles, em vez de formar dizer assim, pessoas que fizessem coisas, preferiram investir, e por isso não tem nada para mostrar, né? Tem a consequência, depois de 3 séculos, de pessoas que tinham uma riqueza e uma interioridade tão grande que conseguiam travasar essa riqueza em catedrais, em música, enfim, toda a riqueza artística que nós conhecemos desses séculos 13, 14, 15, que são incríveis, vieram dessa formação anterior. Então, houve uma opção real. As pessoas sacaram que antes eram realmente pessoal muito rude, muita guerra, era tudo gente meio como hoje, né, aqui entre nós, não é? Bem pobrinha, né? Então, eu gostaria tanto que as pessoas que nos escutam pensassem assim, caramba, será que a gente não podia dar uma revolução agora na educação, como o pessoal percebeu no século IX, X, que é preciso voltar a investir pesado no ser das pessoas, das pessoas aprenderem a serem pessoas humanas, porque somente quando voltarem a ser pessoas humanas, vão conseguir depois, lá na frente, fazerem coisas maravilhosas. Agora, quando hoje não há esse investimento no ser, o que as pessoas fazem hoje é pobre, não tem nada para mostrar. O que eu vou mostrar para os meus netos? O que eu vou mostrar daqui a 200 anos? Não tem nada para mostrar. É uma coisa absurda, dá para entender? Então, há um empobrecimento tão grande na cultura do momento, que eu não vou nem citar nomes, nem dá para não ofender nenhum artista que está me ouvindo, pelo amor de Deus, mas seria muito fácil mostrar essas comparações. Será que dá para comparar uma catedral para uns predinhos que estão por aí? Quer dizer, é uma coisa tão incrível. Então, eu acho que é bom essa sacada, né? Cara, esses historiadores foram inteligentes. Eles perceberam que, no fundo, aquele investimento na pessoa humana durante vários anos foi o que produziu os frutos depois felizes nos anos seguintes. Então, eu acho que ele está nesse momento atual da história, de voltar a formar a pessoa humana, a riqueza da pessoa humana, que se a pessoa chegar no mundo do espírito, a produção que ela vai ter durante o dia, depois durante o seu trabalho profissional, dentro da sua família, na sua cultura, vai ser uma coisa de ordem tão elevada que depois vai transparecer em qualquer coisa que a pessoa faça. Então, por que as pessoas estão tão infelizes com tanto dinheiro na mão? Porque, na verdade, elas não estão saboreando o que é o mais alto, o que é mais saboroso, que são as alegrias do Espírito. Perfeito. E já dizia São Paulo, né, numa das suas cartas, que o homem carnal, o homem material, não consegue entender e saborear as coisas que são do Espírito. E, portanto, o que ele produz
são coisas pobres, são coisas que qualquer animalzinho faria de alguma maneira, sem querer chatear ninguém. Mas, enfim, é para a gente dar uma chacoalhada, gente. Não, qualquer João de Barro faz o que os arquitetos hoje estão fazendo. Então, quer dizer, eu gostaria que acabasse com a nossa live com esse sonho, né? Será que a gente não poderia voltar a investir na pessoa humana para sonhar com umas catedrais do século 23? João, eu termino também com um termo, que é um termo de Viktor Frankl. Ele diz o seguinte: olha, da mesma forma que foi necessário, foi prudente, foi honesto intelectualmente, que a humanidade nós adotássemos uma mentalidade de um monoteísmo, a fé num único Deus, porque tudo o resto que não isso parece absurdo, agride a própria natureza divina. Para que nós consigamos salvar a humanidade, nós precisamos pensar num monantropismo. Ou seja, todos nós precisamos ter claro qual que é a unidade da humanidade. Aquilo que pertence ao homem. Enquanto todos nós não falarmos a mesma língua acerca daquilo que é a pessoa humana, enquanto esse monantropismo não for colocado, né, em que todo mundo consiga entender de forma clara o que é a pessoa humana, quais as suas dimensões, o que o faculta, o que é especificamente humano, nós ficaremos perdidos, nós ficaremos aí erguendo ídolos, nós ficaremos dormindo, nós ficaremos mortos. Então, eu também acho, João, que assim, investir na formação da pessoa humana, lembrando-nos quem somos, o que a pessoa humana é, do que ela é feita, do que ela é capaz, é uma chave de mudança. Isso inevitavelmente trará consequências frutuosas para as próximas gerações, desde que a gente consiga começar respondendo a pergunta: quem nós somos? Do que somos feitos? Quais são as nossas capacidades? Então, parabéns pelo trabalho que você tem feito. Antes que o Instagram nos derrube aqui, né? Parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito. É muito bom poder estar aqui contigo mesmo. Foi muito legal. Eu gostaria de terminar com uma frase que eu trouxe para encerrar, para as pessoas irem dormir pensando nela. Posso? Ótimo, claro, deve. É uma frase de Cardeal Ratzinger, né? Conhece, né? Ele dizia assim: o homem se faz verdadeiro, se faz autêntico, se converte em si mesmo, se chega a ser conforme Deus o projetou. Então, alcança a sua verdadeira natureza. Deus é a realidade que vai dar o ser e o sentido à pessoa humana. E ele completava: sabem por que acabaram com o conceito de pessoa humana? Porque foi a forma disfarçada de acabar com a pessoa de Deus. Perfeito. Há uma relação muito profunda no modernismo, eles não podem entrar aqui, porque que depois do século XVI, XVII, XVIII, essas catedrais foram se destruindo de alguma maneira, porque de fato houve uma guerra contra esse Deus, houve uma renúncia a essa natureza humana, e obviamente quando o homem quer acabar com a pessoa de Deus, na verdade o caminho mais rápido é acabar com a pessoa humana. Há uma relação muito grande. Então, caramba, se a gente quer voltar a ressuscitar a pessoa humana, temos que também contemplar mais a pessoa divina. É uma relação também muito direta. Então, isso fica para a gente dormir hoje com essa sensação de felicidade, de transcendência, e muito bem, ele quis que nós terminássemos assim. Foi um prazer imenso, Luiz Henrique. Adorei a nossa live. Sempre é muito bom a gente voltar a pensar nessas coisas que são fundamentais e que tanta gente hoje não conhece por falta de informação. Não é que as pessoas sejam más, ninguém é má. Eu acho que eles nunca tiveram a oportunidade de aprender essas verdades tão lindas que eu com certeza vou conseguir voltar a implantar na educação. Vamos. Você me ajuda, Luiz? O que precisar, eu estou à disposição. Parabéns pelo seu trabalho. Eu depois já vou bater agenda contigo. Eu quero fazer outras lives. Senhor. Vamos, porque você vê como passou rápido o tempo? Quando a gente sobe nesses níveis de inteligência e de sabedoria,
o tempo parece que não passa, né? A gente chega num certo tempo de eternidade, né? Parece que não é esse tempo real dessa quarentena horrível, né? A gente fica em outro patamar que queria tomar viver sempre assim, né? Mas infelizmente a gente tem que baixar agora, tem que jantar. Então, vamos jantar. Exatamente. Descer do monte, descer do monte. Professor, obrigado. Continue o seu trabalho aí. Espero te ver muito em breve. Agradeço a todos que participaram até agora aqui da nossa live. Se vocês gostaram, por favor, dá uma printada nessa tela, compartilha, bota lá nos seus stories, marca o João, Jeb Malheiro, é assim que o senhor está lá no Instagram, né? Me marca também para que a gente consiga alcançar mais pessoas, que essa live possa chegar a tantas outras casas, que as pessoas possam dormir com essa reflexão que o senhor nos trouxe. Contemplarmos a pessoa divina para refazermos a pessoa humana. E amanhã, aproveite, já que você também falou disso, amanhã eu vou fazer uma live muito importante com o Rafael Nogueira, não sei se todo mundo conhece, do Brasil Paralelo, né? Nós dois estivemos juntos nessa Pátria Educadora e depois de uma trilogia maravilhosa que a gente pode aproveitar aqui para parabenizar todo o Brasil Paralelo, nós amanhã vamos discutir. Então, e agora quais são as soluções? Quais são os rumos da educação? Então, eu, Adriana Abreu, diretora do Colégio Porto Real, eu como diretor do Porto Real, vamos entrevistá-lo e vai ser uma live em 3. Vai ser uma coisa que eu não sei como é que vai ser a técnica, mas a gente vai conseguir. E amanhã, quem quiser, então, às 9 da noite, venham discutir com o Rafael Nogueira, João Malheiro e Adriana Abreu todo esse trabalho bonito que a gente está fazendo no Colégio Porto Real, justamente, entre outras coisas, de resgatar a pessoa humana. Então, até amanhã. E, Luiz, até breve, com certeza a gente vai encontrar mesmo, porque a gente está na mesma direção e está com a mesma sintonia. E quando isso acontece, as coisas acontecem fácil, não é verdade? Ótimo, ótimo, ótimo. Maravilha. Professor, uma boa noite, bom descanso. Boa noite a todos que nos acompanharam até agora e até a próxima. Tchau. Obrigado. Fique com Deus.